Olá para todos vocês que me assistem mais uma vez pelo canal aqui do YouTube, mais uma oportunidade aqui com o programa Renovando o Entendimento, esse programa que tem sido uma bênção, sendo aí transmitido, né, através desses vídeos publicados no meu canal do YouTube. Quero lembrar que o programa Renovando o Entendimento é um programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E eu quero desde já também aproveitar e trazer a lembrança a você que me assiste de não deixar de, ao final do vídeo, você curtir, você compartilhar e também você poder se inscrever no canal. Não deixe de fazer a sua inscrição clicando lá no sininho, porque é muito importante você ser notificado cada vez que um vídeo novo for publicado. E como eu falei em outras oportunidades aqui, em outros vídeos, lá no meu canal do YouTube existem vários vídeos publicados, mensagens que foram gravadas nos cultos na igreja e também mensagens que eu gravei no meu gabinete, que eu tive a oportunidade de fazer a gravação e publicar. Há também alguns estudos que estão publicados lá. Então, pastor, como é que eu faço para acessar o seu canal? Basta você abrir o YouTube e digitar lá naquela tela da pesquisa, né? Você escreve lá Pastor Sérgio H. Costa. O H é a letra H, não tem ponto não, H. Costa. Então você vai digitar ali e clicar na pesquisa, vai aparecer ali o meu canal com os vídeos para você poder assistir, tirar suas dúvidas, ter seus esclarecimentos acerca da palavra de Deus. O canal ele existe justamente nessa finalidade. Eu tenho sentido no meu coração de utilizar a rede social com a finalidade da divulgação da palavra de Deus. Esse canal não tem um objetivo de trazer questões polêmicas, nem entrar em contendas e debates com ninguém, não. Esse canal visa única e exclusivamente a proclamação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a finalidade e o propósito desse programa. Lembrando que o programa Renovando o Entendimento, né, está indo aí, chegando até você através desses vídeos publicados. E é uma alegria sempre me dirigir a você com a certeza de que algo Deus está falando ao seu coração. Tá tendo a oportunidade também de alcançar vidas que precisam ser esclarecidas em algum tema, em algum assunto da palavra de Deus. E isso a gente procura fazer aqui, logicamente com toda a orientação que Deus nos dá. Então a gente precisa trazer esse esclarecimento, e eu tenho assim no meu coração trago assim como um alerta, né, o que Paulo escreveu a Timóteo, que nos últimos tempos sobreviriam tempos muito trabalhosos, né? As pessoas iam ter comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a verdade, a mensagem da verdade, que é a palavra de Deus. Então, como ele orienta também a Timóteo, ele fala, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Não se deve deixar de se anunciar a palavra de Deus. Então, eu vou trazer nessa oportunidade, para você que está me assistindo, um tema que nós vamos falar. Eu tenho falado outras oportunidades em outras pregações, citado essa passagem aqui que nós vamos ler. Só que hoje nós vamos, além de ler, vamos explanar essa passagem aqui que está no livro de João, no capítulo 1, tá? O Evangelho segundo São João,
E no capítulo 1, logo o primeiro capítulo do livro, nós vamos ler do 1 ao 3 e depois vamos ler o versículo 10 até o versículo 14. Tá bom? Vamos fazer uma meditação nessa passagem, uma explanação bíblica para sua edificação espiritual. Que Deus abençoe seu coração, abençoe você que está me assistindo e que você possa ter seus ouvidos sendo tocados por Deus para você poder entender as coisas acerca da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1, de 1 a 3 diz assim: No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós lemos aqui do 1 ao 3. Agora vamos passar para o versículo 10 até o 14, que diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui, lemos do versículo 1 ao versículo 3 e depois do versículo 10 até o versículo 14, essa passagem aqui que está no livro de João, no capítulo 1. Então vamos ter uma explanação acerca desse assunto. Veja bem, meus amados, aqui está algo que é muito importante nós enfatizarmos na mensagem da palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, ela é centralizada num assunto único, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, ela foca, ela mostra acerca da obra de redenção que o Filho de Deus ia vir fazer aqui neste mundo. O Filho de Deus, ele é tratado aqui, logo no início, que nós lemos aqui no versículo 1, que no princípio era o Verbo. Por que no princípio era o Verbo? O Verbo aqui significa a palavra. Então, o Jesus, o Verbo que se fez carne, ou seja, a palavra de Deus que tomou a forma humana e esteve aqui na terra, no princípio, ele era o Verbo. Ou seja, João está falando que Jesus, o Filho de Deus, ele já estava na eternidade com o Pai. João está falando aqui justamente que o Filho de Deus que esteve aqui na terra, ele é em essência o próprio Deus, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um único Deus que se manifestou em 3 pessoas para que fosse manifestada a plena vontade de Deus na vida do ser humano. Então ele se revelou como Pai na criação, como Filho na redenção e o Espírito Santo que foi enviado para estar com a igreja, sendo o Consolador, sendo aquele que guia o povo de Deus na palavra da verdade e aquele que tem sempre a missão de glorificar o nome de Jesus Cristo. Então,
Quando João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a essência do Evangelho, nós como proclamadores da palavra de Deus, nós temos que ensinar isso para as pessoas. Jesus é Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo, assumiu a forma humana. Por isso que a Bíblia trata Jesus também como filho do homem, porque ele assumiu a forma humana. Nós temos que confessar isso e ensinar isso para as pessoas. Há muita doutrina por aí negando a divindade de Jesus, dizendo que ele não é Deus, e negando que Jesus se fez carne, que a palavra de Deus tomou forma humana. Isso é uma negação à fé evangélica. A fé cristã verdadeira confessa que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em carne para cumprir o plano da salvação. Então você que está me assistindo, eu quero que você entenda que foi feito um plano de Deus para salvar tudo que estava perdido. O ser humano, eu tenho falado isso em vários vídeos que eu tenho gravado, eu tenho falado que o ser humano ele tem uma natureza caída. Essa natureza caída separou o ser humano de ter uma comunhão com o Criador, com Deus. Então, humanamente falando, as nossas obras pessoais, as nossas boas obras, de nada adiantaria, não serviria para nada, para nós termos comunhão novamente com Deus, porque o que estava separando o ser humano de ter uma comunhão com o Criador era justamente o pecado, era a natureza caída do ser humano. Fez separação entre o homem e o Criador. Então era necessário que um preço, um resgate fosse feito, um preço fosse pago. Então o próprio Deus, preste bem atenção, o próprio Deus, ele traçou esse plano de redenção para o ser humano. Então ele enviou o próprio Filho, a sua própria palavra, ele enviou a este mundo para assumir a forma humana. Por que Jesus teve que tomar a forma humana? Porque ele tinha que pagar um preço de resgate, ele tinha que ser sacrificado, ele tinha que se oferecer em sacrifício para que houvesse a nossa redenção, houvesse o perdão dos nossos pecados. Tinha que ser um preço de sangue, tinha que ser pago, um sacrifício perfeito tinha que ser feito. E não tinha condição nenhuma de sacrifício nenhum oferecido pelo ser humano, não tinha condição de nos justificar diante de Deus. Essa é a tônica do Evangelho. O sacrifício que Jesus Cristo veio a este mundo para fazer foi um sacrifício perfeito. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então existe ainda nos nossos dias, nesse exercício da atividade da igreja aqui na terra, uma missão que está sendo cumprida. É a proclamação do Evangelho. É a pregação da palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir, possam crer e possam ser salvas. Então veja bem, olha bem como João, ele menciona aqui, continuando aqui no versículo 2 e 3, ele fala: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aqui Jesus, o verbo, a palavra de Deus, agindo na criação de todo esse universo. O verbo, né?
todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque toda a criação veio a existir através da palavra de Deus. Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus falou, haja o firmamento, haja a porção seca na terra. Deus, haja os seres viventes, povoem a terra, os animais, as aves, enfim, tudo ele criou pelo poder da sua palavra. Quando foi para criar o ser humano, o Senhor falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele criou o homem e depois a sua companheira, né, a que estaria lado a lado com ele, que foi a criação da mulher. Então, macho e fêmea Deus criou para que eles pudessem aqui na terra povoar a terra, mas só que o primeiro casal desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordenança que Deus havia estabelecido e entrou o pecado no mundo, que foi justamente a condição de separação do ser humano com Deus. Mas essa provisão de Deus para o resgate do ser humano, ela foi realizada com a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto muito importante. Veja bem, lemos aqui até o versículo 3. Agora, passando para o versículo 10, há algo aqui que é muito importante você entender. Que ele diz aqui, o verbo estava no mundo. Olha, ou seja, Jesus veio ao mundo, tomou a forma humana, estava aqui no mundo pregando o reino de Deus. E olha o que o versículo 10 fala, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, aqui você vê que a condição do ser humano, da incredulidade, da falta de fé, da desobediência, da inclinação para as coisas erradas, o ser humano estava numa condição tão degradante que diz aqui que o verbo estava aqui no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando ele prossegue aqui no versículo 11, ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Deus tinha separado aqui na terra uma nação para servi-lo, e através dessa nação era para que eles pudessem saber que todas as promessas que havia no Antigo Testamento acerca do Messias, era para eles aguardarem o Messias e reconhecerem o Messias. Mas você vê que quando o Senhor Jesus veio para o que era seu, o povo que estava ali, que tinha os ensinamentos da palavra de Deus no Antigo Testamento, não reconheceram. Mas aí houve algo que Deus fez que foi tremendo, porque esse povo que o rejeitou, ele, mesmo assim, houve pessoas que creram na sua mensagem, que creram na sua palavra, que viram os milagres que ele realizou. Alguns puderam até dizer verdadeiramente, este é o Filho de Deus, né? Os discípulos que Jesus chamou, né? Que eram judeus e estavam ali sendo chamados para segui-lo, para propagar sua palavra, eles vivenciaram ali os ensinamentos que o Senhor lhes deu, enfim. Mas aí houve um plano para que vidas fossem alcançadas no mundo todo. Pudesse a palavra de Deus percorrer, né, não somente a geografia ali da nação de Israel na época, mas quando o Senhor Jesus falou, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Então, a extensão da pregação ia chegar para muitos povos, muitas raças,
povos de diferentes nações, de diferentes línguas, enfim, essas pessoas iam poder ser alcançadas pela palavra de Deus. É isso que ele diz aqui. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Todos quanto o receberam. Esse termo aqui, todos quanto o receberam, significa todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias prometido que foi enviado a este mundo para estabelecer o reino de Deus na vida e no coração de todos aqueles que haveriam de crer. Então, aqui está dizendo que esses que o reconheceram como Senhor, esses que o reconheceram como Salvador, esses que creram na obra que ele veio realizar, porque ele foi morto na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a salvação eterna. Então, todas as pessoas que creram nesse plano que Deus traçou, nesse plano que Deus realizou através de Jesus Cristo, essas pessoas que creram foram feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então existe uma condição que a pessoa tem que saber para a questão da sua salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Crer nele como seu Salvador pessoal. E crer no seu nome. Qual é o seu nome? Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, aquele que, segundo Mateus 28, versículo 18, ele fala: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, somente ele tem toda essa autoridade, somente ele, foi dada a ele todo o domínio, poder, autoridade no céu e na terra. Então, todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e creem nele como Senhor e Salvador, recebem, se tornam filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu tenho já em outra oportunidade falado, inclusive da igreja, mencionado isso, que muita gente gosta de dizer que todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim. Quando Marcos 16,15 fala lá: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, nesse versículo 12 aqui, nós vemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem não crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, confessando ele como Senhor e Salvador, quem não crê não é filho de Deus. Pela palavra de Deus, fala sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Existe nesse mundo, você vê tanta maldade, tanta crueldade, tanta chacina, tanta criminalidade, tanto ódio, tanta coisa, tanta gente incitando o mal, incitando a guerra, incitando a desordem, a fazer mal ao próximo. Enfim, todas essas condições é a natureza caída do ser humano. E muitas dessas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Muitas dessas pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus para serem resgatadas
dessa condição que é o salário do pecado, é a perdição, é a morte eterna. Então essas pessoas que não dão ouvidos à palavra de Deus, não são filhos de Deus. São criaturas que estão tendo aí a oportunidade de ouvir a mensagem, mas não creem. E Marcos 16,15 fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então existe a salvação e existe a condenação. Então o evangelho precisa ser pregado para que as pessoas saibam que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra de Deus, ela se fez carne, ela habitou entre nós e ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é importante você entender, o evangelho é para alcançar as vidas, para elas serem salvas. O evangelho mostra que existe um Salvador, verdadeiro e único, Senhor, Salvador, que nós devemos confessá-lo com a nossa boca, que só Ele é o Senhor. Reconhecê-lo como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Então, você que me assiste, Deus está falando ao seu coração. Você precisa ter esse reconhecimento. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, saber que toda inclinação para o erro que você tem é consequência da natureza caída do ser humano. Mas existe alguém que Deus enviou a esse mundo para pagar o preço de resgate da sua vida. Você não precisa viver distante de Deus. Basta você reconhecer Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, confessá-lo, abrir sua boca e dizer: somente Ele é o único e verdadeiro Senhor, o único e verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí você vai tomar posse da sua salvação, da sua vida eterna, da sua salvação eterna. Então, amados, olha o que diz aqui no versículo 13 e 14, concluindo, quando João escreveu assim: os quais, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então existe a ênfase que João dá aqui sobre um novo nascimento. Logicamente que o nascimento da pessoa se dá de uma maneira humana, A nossa matéria, ela teve um momento que ela nasceu, que ela veio a esse mundo. Mas quando é falado aqui sobre esse nascimento, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando de um nascimento dentro da vontade de Deus. Esse nascimento ele é chamado de um novo nascimento. No livro aqui de João, no capítulo 3, Jesus falou isso no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus falou para Nicodemos. Ele disse assim: a isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando Jesus estava falando para Nicodemos ali sobre um novo nascimento, ele estava se referindo justamente a uma conversão. O novo nascimento, quando a pessoa se converte a Cristo, ela tem uma nova identidade diante de Deus. Que identidade é essa? Acabei de falar há pouco. Ela deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Esse é o novo nascimento. Quando a pessoa ouve o Evangelho e crê,
e confessa Jesus como Senhor e Salvador, acontece um novo nascimento. Ela reconhece agora que existe um Senhor Todo-Poderoso, que existe um Salvador que pagou o preço dos nossos pecados. E através do preço que Ele pagou, nós fomos perdoados e fomos justificados diante de Deus. Nós não estamos mais separados por causa do pecado, nós não estamos mais separados de Deus, nós estamos em comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Então o sacrifício de Jesus Cristo trouxe justificação para o ser humano e comunhão diante do Criador. Essa é a maravilha do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho é maravilhoso. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas de salvação. Isso as pessoas precisam ouvir. Essa mensagem as pessoas precisam escutar. É a mensagem redentora do Evangelho. Então aqui diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no versículo 14 ele conclui dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está falando da divindade de Jesus, porque a palavra de Deus ela relata que Deus não dá a glória dele para outro. Mas aqui João está dizendo que eles viram o Verbo que se fez carne, ou seja, Jesus Cristo, aqui na terra, como homem, né? E a narrativa de João fala: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus manifestou a sua glória aqui na terra, realizando milagres, sinais, maravilhas, prodígios, enfim, ele mostrou quem ele era, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus aqui na terra, que foi trazida para habitar no coração de todo aquele que crê, para serem salvos. E olha, amados, é importante nessa passagem aqui, quando ele diz o Verbo se fez carne, mais uma vez eu enfatizar que existe muita doutrina sendo ensinada que Jesus, que o Verbo não se fez carne, que Jesus não veio em carne. Tem muita gente aí que tem ensinamentos como que não tinha como Deus tomar a forma humana aqui na terra. Como pode isso? Então eles negam isso. Negam a divindade de Jesus. Jesus não era Deus. Aqui a palavra está dizendo, o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra afirma que Jesus era Deus. Então, e o Verbo se fez carne. Então, ele veio em carne. Jesus veio em forma humana e esteve aqui na terra como homem, propagando a mensagem da salvação, convidando discípulos para segui-lo e esses discípulos poder alcançar outras vidas com a mensagem da redenção e da salvação. Então, queridos, é importante notar que a própria Bíblia, aqui na carta de João, aqui no finalzinho da Bíblia tem as cartas de João, e na primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, 1 João 2, 22, olha o que diz aqui, diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, aqui no versículo 23, né? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então você vê que a comunhão com o Pai, ela se dá através do Filho. Nós temos que crer no Filho, na palavra do Filho, na mensagem do Filho, na mensagem que ele trouxe, que é o reino de Deus para habitar em nós. Quando Jesus se transfigurou no monte, diante de Pedro, Tiago e João, quando ele se transfigurou, né,
apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus ali no Monte da Transfiguração. A aparência de Jesus foi transfigurada, o seu rosto ficou reluzente, as suas vestes alvas, brancas, né? Então, ali os 3 discípulos puderam ter aquele momento daquele vislumbre, aquela visão maravilhosa, e viram que Moisés e Elias estavam ali, e Pedro, todo extasiado, virou para Jesus e falou: mestre, é muito bom a gente estar aqui, vou fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí uma voz bradou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai. E quando Pedro, Tiago e João levantaram a cabeça e olharam, só viram Jesus. Então, quando a voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai, Deus, o Pai, estava dizendo: escutem a mensagem que eu trago para vocês através do meu filho. A mensagem da salvação, da redenção é através do filho. É aquilo que o filho veio trazer. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz lá: havendo Deus outrora falado no passado através dos profetas, ele falou de diversas maneiras através dos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então está lá em Hebreus 1:1 mencionado que a mensagem da palavra de Deus transmitida para nós nos dias de hoje é a mensagem do Filho, e a mensagem do Filho é o Evangelho, é a mensagem da salvação, é proclamar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço dos nossos pecados, foi crucificado, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia e está glorificado no céu à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Esse é o Evangelho para você crer, para você ouvir, para você crer, para tomar posse da sua salvação. Quem nega, ao Filho está negando também o Pai. É o que eu acabei de ler aqui. E na carta de João também, 1 João no capítulo 4, no versículo 4, 4, versículo 2 e 3, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, o ensino mentiroso do anticristo já estava presente naquela época e está no mundo ainda aí, sendo divulgado, negando a Jesus, negando a palavra, negando que Jesus Cristo veio em carne. Todo esse que nega isso é o espírito do anticristo. Então não dê ouvidos à mensagem do anticristo, a mensagens falsas, a falsos evangelhos. Você tem que crer no evangelho verdadeiro, que Jesus Cristo veio, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós e foi mostrada a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Creia nele, abra seu coração, confesse a ele como Senhor da tua vida e tome posse da tua salvação, em nome do Senhor Jesus. E a todos que me assistem, você amado irmão, você amada irmã em Cristo também, que Deus fortaleça a sua fé e continue firme na presença do Senhor. Amém? Eu deixo essa mensagem para a edificação, para o elevo espiritual de cada um. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.